Bem, pessoal, vamos de BTC agora 22 horas e 7 minutos aqui na Espanha, no Brasil 18 e 7 da tarde. A BTC está desenhando para nós o que é o esgotamento das forças de uma onda 4. Beijar a base do canal de Keltner é típico de uma onda corretiva, como foi na 2, né, que beijou aqui, ó, e agora nessa onda 4, que a gente imaginou que estivesse finalizando e dando início a uma onda 5. Na verdade, aqui no diário a gente estava numa onda 4. Lembrando, gente, que essa contagem ondulacional de Elliott pertence à seara da análise técnica subjetiva. Então, dependendo do time frame do trader, dependendo do tempo gráfico, essa contagem pode situar o trader ou numa grande onda 3 ou numa onda 4, esgotando as forças para se desdobrar numa onda 5. Então, nitidamente, a gente fez uma onda 1, uma onda 2, que lambeu aqui a base do canal de Keltner por bastante tempo, uma onda 3, que levou a BTC para o topo de 67 mil, uma onda 4, que está aqui pipocando, aqui agora lambendo a aresta, a base aqui da canaleta virtual de alta, chegou a ameaçar esse topo e romper para 69, mas foi um falso rompimento e agora segue esgotando as forças dessa onda 4 para se desdobrar numa onda 5 que vai levar a BTC para 80 mil dólares. Então, pertence à seara da análise técnica subjetiva, não é como o cruzamento de uma média móvel curta contra uma longa, que está dentro da fenomenologia gráfica objetiva, não depende do trader avaliar esse fenômeno de cruzamento. Agora, a contagem ondulacional de Elliott já integra a análise técnica subjetiva, assim como a retração de Fibo. Tá, pessoal? Fica esse registro para que não haja equívocos interpretacionais de exegese gráfica. Então, na verdade, a gente não estava dando início a uma onda 5, a gente estava só esgotando as forças de uma onda 4. Então, 1, 2, 3 e agora uma onda 4, lambendo aqui a base do canal de Keltner para se desdobrar numa onda 5. O gatilho para essa agulhada para a base do canal de Keltner foi, muito provavelmente, essa lei sancionada pelo Joe Biden, exigindo que destinatário de ativos criptos acima de 10 mil dólares verifiquem informações do remetente, como o número do Social Security nos Estados Unidos, o que é meio que inviável. Tanto que já há senadores, como a Cynthia Lummis, que vai encabeçar a criação de um projeto de lei para poder regulamentar de maneira mais racional essa movimentação cripto entre cidadãos e instituições. O que acontece, gente, é que todo movimento social ele é pendular, inclusive o movimento dos reguladores e do legislativo. Agora eles exageraram, efetivamente exigir de qualquer transação cripto acima de 10 mil dólares, informações como o número do Social Security do remetente, obviamente vai inviabilizar as transações cripto. Como essa lei tem a data de início de vigência prevista para 2024, ainda há muito tempo para que isso seja sedimentado de forma racional na casa legislativa mais importante do planeta, que é o Congresso norte-americano, e muito provavelmente outras casas legislativas de outros estados soberanos vão fazer um copia e cola, né, na esteira dessa obsessão por compliance mundial num mundo pós 11 de setembro. E para completar a saga de eventos do mundo real que estão influenciando absurdamente a cotação da BTC, principalmente, Barbados vai ser a primeira nação soberana do mundo a criar uma embaixada num metaverso. Então, o Barbados vai ser, essa nação caribenha, é o primeiro estado soberano do planeta a titularizar terras digitais num metaverso e ali criar uma embaixada. Então, pessoal, isso é uma notícia no mínimo impactante, porque
Com certeza isso vai ser replicado por outras nações, mas é muito interessante. Ela está estudando com diversas plataformas de metaverso como ela vai viabilizar isso. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. A BTC só agulhou para a base da canaleta virtual do canal de Keltner e dessa canaleta virtual gigante que ela está desenhando. Ela muito provavelmente não vai incursionar para dentro da nuvem de Shimoku. Ela só deu uma agulhada na base do canal de Keltner, que coincide com a linha superior da nuvem de Shimoku no diário. Ela muito provavelmente agora deve seguir agulhando de forma ascendente, né, fazendo fundos descendentes e fundos ascendentes e topos descendentes. Deve criar uma figura triangular. As agulhadas devem ser cada vez mais ascendentes, se é que ela não faça de repente um fundo duplo, um grande W, e promova um movimento espasmódico em direção a 80 mil dólares. A BTC ela promove esse tipo de desenho gráfico. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, amanhã eu volto para analisar a própria BTC. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus e amanhã eu estou de volta para analisar a própria BTC. Grande abraço, até amanhã.